Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para responder uma pergunta para vocês que muitas pessoas têm essa dúvida a respeito se tomar termogênicos é bom para o emagrecimento. Inclusive, alguns medicamentos derivados anfetamínicos se são bons para o emagrecimento também. Claro que eu não vou abordar isso. Vou abordar os principais aspectos fisiológicos e principalmente repercussões negativas também que esses produtos podem vir a ter para a pessoa que está utilizando. Primeira coisa que nós temos que entender é que o processo de emagrecimento ele envolve a metabolização de gorduras e o controle da lipogênese. A metabolização de gorduras envolve dois processos fisiológicos. Primeiro, a lipólise, que é a quebra do triglicerídeo em ácido graxo, e a oxidação de gorduras, que é a utilização do ácido graxo dentro das mitocôndrias. O controle da lipogênese é o controle ou até mesmo inibição da atividade das principais enzimas lipogênicas. Então o que acontece? Quando nós estamos aqui em repouso, por que a minha frequência cardíaca ela é mais baixa? Porque nós temos a participação, a atuação do sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele libera um neurotransmissor chamado acetilcolina, que vai se ligar aos seus receptores no coração, chamado de receptores muscarínicos, e vai fazer com que a frequência cardíaca fique mais baixa, mais devagar no repouso, porque a gente não precisa de uma demanda tão alta. Não tem musculatura em ação, nós não estamos em nenhum momento de ter essa necessidade de uma frequência cardíaca mais alta. E quando a gente começa a se exercitar, inclusive em intensidades mais altas, nós temos uma atuação, uma participação mais expressiva do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é que vai ser responsável por esses processos de metabolização de gorduras, inclusive a lipólise. Por quê? Porque ele vai liberar catecolaminas. O sistema nervoso simpático vai liberar catecolaminas, um hormônio adrenalina e um neurotransmissor noradrenalina que vão se ligar aos receptores beta-1 também do coração, beta-1 adrenérgico, aumentando o débito cardíaco, mas não é essa a questão agora que eu vou abordar. Essas catecolaminas se ligam aos seus receptores beta-2 e beta-3 adrenérgicos, principalmente localizados na musculatura esquelética e tecido adiposo, e vão gerar a lipólise, principalmente ativando as principais enzimas lipases, como por exemplo a lipase hormônio sensível, que é a principal enzima responsável pela lipólise, pela quebra do triglicerídeo em ácido graxo. Pois bem, então no repouso nós temos a atuação do sistema nervoso parasimpático e em esforço, principalmente em intensidades mais altas, nós temos a participação, uma maior atuação simpática, uma maior participação do sistema nervoso simpático. O que esses suplementos, um termogênico, principalmente um termogênico que contém efedrina ou altas concentrações de cafeína e taurina, por exemplo, o que ele faz? Ele faz com que o indivíduo tenha uma maior atuação simpática em repouso. E lembra que agora em repouso nós temos, predominantemente, nós temos a atuação parasimpática. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter mais catecolaminas circulantes em repouso. Mais catecolaminas circulantes em repouso, mais lipólise. Isso é bom para o emagrecimento? É bom para o emagrecimento. Lembra que ainda não emagreceu, ainda vai ter o processo de oxidação de gorduras. E se tomar o termogênico e treinar, emagrece? Sim, emagrece. Só que pelo fato, agora nós temos que analisar também o ponto negativo disso, pelo fato de ter uma maior estimulação simpática no repouso devido a essas substâncias estimulantes, como por exemplo os anfetamínicos ou termogênicos que contêm efedrina, altas concentrações de taurina e cafeína, o que acontece? Essa maior estimulação simpática em repouso, maior liberação de catecolaminas, maior lipólise no repouso, o organismo vai passar por um processo de compensação,
que é o quê? O down regulation dos receptores beta 2 e beta 3 adrenérgico. Eles vão diminuir a expressão deles, a quantidade de receptores beta 2 e beta 3 adrenérgico, porque o organismo vai entender a seguinte maneira, falar, nossa, tem muitas catecolaminas circulantes em repouso. Aí ele vai fazer o quê? Um down regulation do receptor beta 2 e beta 3 adrenérgico. Quando esse indivíduo parar com o medicamento, parar com a utilização do suplemento, o que vai acontecer? Ele vai estar com uma menor expressão dos receptores beta 2 e beta 3 adrenérgicos. Ou seja, vai ter uma maior dificuldade para continuar promovendo a lipólise, a quebra do triglicerídeo em ácido graxo, que é a primeira resposta da metabolização de gorduras. Ou seja, ele vai ter aquele reganho novamente de gordura, porque não consegue, não tem receptor o suficiente para promover a lipólise, porque ele teve tanta estimulação simpática em repouso que o organismo passou por esse mecanismo de compensação, down regulation dos receptores beta 2 e beta 3 adrenérgicos. Quando o médico retira esse medicamento dele, ele começa a engordar tudo de novo, e aí vai cair na sua mão esse problema, você professor de educação física ou você nutricionista, e você vai ter que saber passar isso para o seu aluno de forma técnica, de forma científica, para mostrar que não é o seu treinamento que não está fazendo efeito, e sim um medicamento, um suplemento que ele tomou, que aumentou a estimulação simpática no repouso, aumentou catecolaminas circulantes no repouso e teve uma compensação do organismo. Esse down regulation dos receptores beta 2 e beta 3 adrenérgicos, que ele vai ficar até mesmo meses com esses receptores numa contagem menor. E depois volta os receptores? Volta. Depois de meses, pode ser 6 meses, depende da magnitude da resposta, depende do medicamento, do tempo de uso, da dosagem que o indivíduo usou, que a gente chama depois de up regulation. Os receptores voltam à quantidade normal e aí o indivíduo consegue ter a lipólise novamente. Então, isso tem que ficar muito bem claro. Porque nem sempre esses medicamentos e esses suplementos, eles vão ajudar, eles vão ser benéficos. Inclusive, vai poder trazer um prejuízo enorme para o seu aluno, para o seu paciente, e você vai ter que saber explicar isso, você vai ter que saber expor isso para ele achar que a culpa não é sua, para ele não achar que é o seu treinamento que está ruim ou a dieta que está ruim, e sim uma resposta fisiológica, um feedback negativo do organismo tendo em vista esse down regulation dos receptores, porque senão você que vai ser o culpado e você não sabe nem o que está acontecendo. Então você tendo esse conhecimento técnico, você consegue passar isso para o seu aluno de forma científica, adequada, e ele passa ainda a ver que você entende do assunto e não te culpa mais. E aí você entra em contato com o médico dele para ver se realmente foi necessária essa medicação, porque durante o período de uso é show de bola, principalmente se o cara treinar. Se ele tá tendo uma maior estimulação simpática no repouso e ainda treina, tem emagrecimento, porque tem lipólise e oxidação, inclusive lipólise em repouso. Mas uma atuação simpática em repouso, inclusive, pode desenvolver arritmias cardíacas, tá bom? Então isso é muito importante que você tenha conhecimento disso, para que você possa conversar com o endocrinologista, para que você possa conversar com esse médico que está passando esse tipo de suplemento, de medicamento para o seu aluno, que você consiga conversar de igual para igual, para você expor também as suas ideias, os seus pensamentos, a sua linha de raciocínio, a sua abordagem e intervenção. E o seu aluno vê que você entende também do processo de emagrecimento, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo.